Então, cara, finalmente a série de Gotham fez alguma coisa com o Burns, né, velho? Tava na hora deles fazerem alguma coisa. Finalmente eles fizeram. Esse aqui é o 9º episódio, The Executioner. Então a gente vai falar aqui do que a gente achou desse vídeo. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal que depois da vinheta a gente já volta. Fala galera do canal Preocupe, sejam muito bem-vindos mais uma vez. O meu nome é Gustavo, como eu falei, a gente está aqui para falar aí desse nono episódio dessa terceira temporada de Gotham, velho. Bom episódio, eles dando uma continuação direta do episódio da semana passada, em que a gente teve aí o vislumbre, né, velho, esse despertar realmente do Capitão Burns, nesse cara afetado, que tinha sido afetado pelo vírus da Alistat. E, velho, seguinte, cara, episódio um tanto quanto inesperado, que eu realmente esperava que eles tomassem uma outra linha para a terceira temporada de Gotham. Eles estão tomando uma outra linha, e esse episódio também eu esperava que eles guiassem em uma outra direção e eles tomarem outra. Mas nem por isso o episódio foi ruim, eu achei que o episódio foi bom. O episódio começou ali com o Jean, né, e a investigação dele para descobrir, porque no final do episódio da semana passada a gente viu o Dr. Simon, que foi esse cara jogado ali brutalmente pelo Burns, do banheiro lá da festa de noivado dali. Ele sendo jogado pelo Burns e o cara já quase semi-morto ali no carro, falando para o Jean que quem tinha jogado ele era o Burns. Então o Jean está todo envolvido numa investigação ali, e ele é bom nessas coisas, então ele vai investigando aos poucos, vai ligando um fato aqui e acolá. E finalmente ele chega na descoberta de que é o Burns. Eles estão lá no porto, o cara foi lá, matou um cara na frente dele. Eu realmente não entendi, assim, eles não explicaram muito bem, né, qual que era a culpa, né, já que o lance aqui é chamar o cara de culpado. O Burns sempre chama as pessoas aqui de culpado, agora infectado com esse vírus. Então eles não explicam muito do lance desse cara, qual que era a culpa do cara, o que é que ele tinha feito, né, porque no começo do episódio ele fala isso. Ó, esse aqui é um traficante de drogas, esse aqui é um assassino, tem esse aqui, e ele arranca as três cadeiras e os caras são mortos. Inclusive, uma observação que eu faço, que eu acho que é muito oportuna, é a seguinte, cara. A série de Gotham tem ótimos efeitos especiais. A cena da queda do Dr. Simon no episódio passado eu já achei muito bem feita, como as cenas de luta da semana passada envolvendo o Capitão Burns. Essa cena dos três caras sendo enforcados aqui no começo desse nono episódio foram muito bem feitos. E eu falo isso porque a gente tem outras séries que a gente acompanha, inclusive aqui no canal, como Supergirl, como The Flash, e que em vários momentos dessas duas séries, eu até já comentei em vídeos meus aqui no canal, eu reclamo às vezes de um ou outro efeito que fica mal feito, né, que seria uma redundância, mas um ou outro efeito que não fica tão renderizado, tão bem acabado, ou que realmente os caras não têm um cuidado assim, né, velho, em fazer um negócio aprimorado, um negócio com qualidade, com capricho. E aí às vezes algumas cenas dessas outras séries ficam... E cara, não tenho esse problema com Gotham. O enforcamento dos três caras são muito bem feitos. Lógico que ali tem vários cortes ali e tal. Mas, velho, cenas muito bem feitas. A cena do tiro também do cara muito bem feita. Então, gostei disso aí. E a gente tem então o embate principal desse nono episódio, que é o Jean frente a frente com o Burns. Os dois estão armados. E aí tudo isso ocorre, né, velho? Todo no episódio ocorre. E eu senti um pouco de desconforto com relação a isso, de como que a série estava me dando uma desculpa com relação e usando a situação oportuna do Burns como uma desculpa para a gente revisitar o passado do Jean, que é um passado tão conturbado, né? E a gente vê várias menções ali, ó, cara, você fala de lei, de fazer justiça, mas você matou o Galavan lá na primeira morte do cara, naquele cais, naquele porto lá com o Penguin. O Burns sabia disso há muito tempo e sabia de tudo. Praticamente ele era uma das únicas pessoas que sabiam desse envolvimento mais brutal do Jean, né, velho? Que o Jean realmente levou o cara pra morrer, matou o cara e tal. E aí a gente tem aquele embate, os dois ficam cara a cara. E o Jean então dá um tiro no momento em que o Bullock tá subindo com alguns policiais da DCPD. Naquele momento daquele corte do tiro, eu realmente fiquei acreditando que a gente teria mais uma morte, dessa vez uma morte surpreendente, que era o Jean matando o Burns. Eu acho que seria bem oportuno eles fazerem isso, até porque eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Mas eu acho que seria oportuno, velho, porque, tipo, é ilegítima a defesa, né, velho? O cara tá com a arma apontada pra você, o cara está partindo pra cima de você, com uma 12, uma escopeta na mão.
Então é legítima defesa, né, mano? Então, às vezes eu me sinto como se a série tivesse um certo pé no freio para fazer algumas coisas, um certo receio de se jogar em algumas situações, e isso me causa um desconforto, principalmente porque no final do episódio é o Burns lá, né, com aquela tudo amarrado naquela roupa de gente maluca, lá no Asilo Arkham. E aí, velho, fica essa pergunta pra gente: se o Burns vai se tornar um vilão? Eu já vi alguns palpites em alguns fóruns a respeito da série de Gotham, eles falando que talvez ele seja o Duas Caras, o que eu acho muito improvável mesmo. Eu fico mais com a sensação de que eles estão fazendo do Burns mais uma desculpa para revisitar o passado do Jim, e também do Burns mais uma problemática que foi resolvida ali em 2, 3 episódios. O que aí volta ao assunto que eu estava falando agora: se de fato é isso, velho, se o Burns era só mais um problema para ser resolvido, então matava o cara, sabe, velho? Matava o cara, trazia toda a carga dramática do Jim, porque agora de se pedir ficou sem um capitão, sem um comissário, e agora tem um Jim, e finalmente a gente pode virar o comissário Gordon. Então, velho, às vezes eu sinto com a série optando por tomar essa decisão. Joga o cara lá no Arkham até que a gente decida fazer alguma coisa com ele, ou que a gente repense, ou que em algum momento a gente pinte alguma coisa na cabeça da gente de usar o cara de novo, ele vai estar lá, então deixa ele lá. Então disso eu realmente não gosto. A gente tem o Enigma e o Penguin aqui de novo, né? O Penguin no episódio passado tinha matado a Isabela. Aqui a gente vê o Enigma sofrendo bastante com a morte dela. E uma coisa que realmente aconteceu aqui que me deixou feliz foi o Enigma investigando, velho. Enigma investigando a morte da Isabela, porque foi uma coisa que eu realmente pensei, né, velho? Sacanagem, né, velho? O Enigma é esperto do jeito que ele é, só ele mesmo para não investigar a morte da mulher que ele gosta. E eles optaram aqui, né, velho? Optaram aqui por mandar o cara, envolver o cara nessa investigação, e lógico, não demora muito, ele saca ali, tem um mendigo que ouviu o grito de socorro, né? O acidente dela foi a 4 quadras do apartamento dela, então não tinha como ela ter dormido muito rápido. Os freios do carro dela foram cortados, então não demorou muito, o Enigma descobriu. A única questão é que ele está achando que quem fez isso foi o Butch, como uma vingança, né, por tudo que ele fez, de meio que revelar ali o lance do cara com a gangue do Capuz Vermelho. Então vamos ver, velho, como eles vão fazer isso. É uma boa primícia, né? A gente segue com essa novela do Penguin tentando conquistar o cara a qualquer custo. Agora eu vejo isso bem mais distante do que antes. Eu realmente estou agora com a crença de que eles não vão fazer isso. Tá enrolando muito para uma coisa que não vai acontecer. Então vamos ver o que vem por aí, mas eu gostei bastante dessa investigação do Enigma. Eu acho que tem muita coisa para surgir a partir dessa descoberta do Enigma agora. E o resto do episódio todo foi o envolvimento do Bruce com a Selina e a Ivy. A Ivy surge agora e se revela para a Selina como sendo. No instante a Selina já acredita, porque ela lembra daquele velho que faz as pessoas envelhecerem, que tocou na Ivy. E a gente vê aqui a Ivy se envolvendo nos perigos, é uma coisa meio desculposa ali, um lance chato. A não ser pelo lance, né, velho, de que eles descobrem uma chave naquele colar que ela roubou, de onde é aquela chave, o que vai aparecer a partir daí. A gente teve os lances engraçados com a Ivy, né, velho, que é o lance de ela tá usando plantas para sair das situações, mas quando ela aplica aquela planta naquele cara, ela mesma não sofre nada. Então, enfim, eles não explicaram isso. Não explicaram quem são aqueles caras que mataram o cara a quem ela roubou o colar, que estão atrás dela. Não explicaram isso. Então tem algumas coisas em aberto. Eu acho que tudo está partindo de um princípio que, como o episódio da semana que vem é o 10º e depois é o 11º, é o final já desse ano, né, velho? E aí a gente só vai ter em janeiro. Então eu acho que eles estão preparando aí um pequeno arco que vai se findar no 11º episódio. Então vamos ver, boas expectativas pela frente. A minha nota para esse episódio é uma nota 7,3. Eu acho que o episódio teve acertos, teve boas cenas, a trama do Burns até que foi bastante envolvente, foi legal. Não gostei muito do desfecho, mas vamos ver, né, velho? Vamos jogar agora, né? Vamos dar uns episódios aí pra gente ver o que eles vão decidir, o que eles vão escolher fazer com o Capitão Burns. É isso aí, então tem mais coisas surgindo. Semana que vem a análise do 10º episódio vai estar aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos, por favor, que ajuda bastante o canal. E não esquece, cara, de deixar o seu like, beleza? Muito obrigado, galera. Até a próxima. Valeu. Falou.